gostaria de agradecer pela oportunidade, agradecer a equipe do Atmos, agradecer por estar aqui, agradecer também a casa de onde eu venho, onde eu tenho estudado um pouco, né? É o nosso lar, fica ali no Bosque Fundo. Então, hoje nós vamos falar um pouco da parábola do filho pródigo. Mas para a gente partir para uma conversa, né, que nós estamos numa conversa, eu não sou palestrante, né, que isso fique bem claro. Antes de passar isso para vocês, a gente que se debruça para ler, para buscar, para pesquisar, para entender um pouco essa fala primeiro, serve para nós, né, falando para as pessoas que vêm aqui falar de algum tema. E depois a gente tenta passar isso da melhor forma para os outros, mas primeiramente falou para mim essa parábola e agora eu trago para vocês o meu entendimento. Como a Maristela falou no final, se alguém quiser perguntar o que eu não souber, nós vamos perguntar aos universitários, eles vão ter alguma resposta, senão nós vamos lá para o nosso Pentateu e o outro dia a gente traz as respostas, tá? Porque a gente não sabe tudo, né? Isso é bem claro. Então eu trago essa imagem, né, para a gente refletir um pouco. É um idoso, né, acolhendo uma outra pessoa. Então eu busquei essa imagem da internet, né, trouxe para a gente pensar nessa pessoa que está aí calorosa, né, recebendo uma outra pessoa. Então eu vou ler a parábola que está em Lucas. Lucas, capítulo 15, versículo 11 e 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Isso é Jesus falando, tá? Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Porque esse senhor tinha mais um filho, que era o filho mais velho. E esse era o mais moço. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarropas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, quer dizer, o pai que o viu, e se moveu de grande compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ter chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, nem deixou o filho terminar, né? Falou: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um servo, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar.
saindo, o pai estava com ele, mas respondendo-lhe, disse ao pai. O pai foi lá, né, para poder convencê-lo a entrar na festa. E aí ele falou para o pai, eis que te sirvo, ele nem chamou, que ele nem falou meu pai, né, ele não citou o nome pai, falei, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus irmãos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegremos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu filho, teu irmão, estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Está em Lucas, capítulo 15, de 11 a 32. Pode passar, Edson. Então, aí nós vamos agora falar um pouco da parábola, né? A gente precisa trazer um contexto, né? De onde essa parábola aconteceu, a época. E aí a gente traz esse, o filho mais novo que pediu que repartisse todos aqueles bens que o pai tinha, e ele reuniu tudo rápido e foi embora. Rapidinho ele conseguiu vender a parte dele, e ali ele juntou o dinheiro que ele tinha e ele foi para uma terra longínqua, para longe do pai. Pode passar, Edson. E aí a gente vai ter que contextualizar. Por quê? Por que Jesus falou isso? Lucas, ele traz algumas parábolas, né? Eu até peguei, já tinha lido em casa, mas só para a gente poder reforçar. Então, ele fala nesse capítulo 15 da parábola da dracma perdida. Né? Então, ele fala, ele está falando de uma mulher. Qual a mulher que tem 10 dracmas, ou seja, 10 moedas, né? E perde uma e ela não vai revirar a casa, tirar tudo do lugar para poder encontrar essa dracma. E quando ela encontrar, ela não vai dizer a alguém, olha, fica alegre comigo, porque é assim que acontece com a gente, né? A gente perde algo, a gente não gosta de perder nada, né? A gente perde R$1 e vai procurar onde guardou. Perde alguma coisa, vai lá procurar. E quando encontra, gosta, fica feliz. Então, essa dracma é isso, ela vai, perde a dracma, é uma parábola que Jesus coloca, e se alegrou quando encontrou essa dracma e convida outras pessoas, porque a gente acaba verbalizando para o outro que a gente ficou feliz porque encontrou algo que estava perdido. E também tem a parábola da ovelha perdida, que ele fala, tem 100 ovelhas, mas uma se perdeu. Você vai deixar essa uma para trás? Não, você vai deixar as 99 ali e vai buscar essa uma, porque você não quer perder essa ovelha. E aí você vai se alegrar e com seus amigos vai dizer, minha ovelha estava perdida, eu a encontrei e a trouxe. Mas por que Jesus fala essas parábolas, essas duas e mais essa do filho pródigo? Porque Jesus era um pedagogo, né, de primeira mão, que a gente não tem nem como falar de Jesus, mas ele ensinava pelo exemplo, né? Além de ele proferir palavras, porque ele falava para aquele pessoal daquela época que entendia daquela forma, né? Baseado nos costumes, nas tradições, nos dogmas que existiam. Então, ele usava uma palavra, usava um diálogo que pudesse atingir a todos, que todos pudessem entender o que ele estava falando. E aí ele vem com essas 3 parábolas. Mas por quê? Porque ele estava em um certo lugar, né, em Jerusalém, falando, e aí... Já estou adiantando, falei. Passa aí, Edson, por favor. Então, aí o que acontece, aí são alguns conceitos que eu trago, porque o que acontece? Isso Jesus falou porque, como ele se reunia e muitas pessoas iam ouvir o que Jesus estava colocando, então os escribas e os fariseus questionaram, né? Ele se junta com pecadores, ele atende pecadores. Aí eu trouxe o conceito, né, de publicano pra gente, só pra gente reforçar, porque eu acredito que todo mundo sabe disso. Nada aqui é novidade, né? Nada aqui é criado, tudo é copiado e
e jogado adiante. A gente vai passando, né? Mas, então, os publicanos é o cobrador de impostos, né? Quem não lembra de Zaqueu, né? Zaqueu era um cobrador de imposto. E assim, nem sempre eles eram bem vistos, né? Naquela sociedade, naquela época, porque eles iam cobrar um dinheiro que não era dele, mas parte daquele dinheiro ficava para ele. E eles recorriam a métodos muitas das vezes ruins, né? Violentos, tirava de quem não tinha nada, a pessoa era obrigado a contribuir de qualquer forma. Igual hoje, né? A gente contribui com a Previdência, não tem para onde correr. Imposto de renda não tem para onde correr, mas você não tem mais um intermediário, né? Agora é o governo direto. Mas antes não, esse imposto, aquele governante cobrava através desses publicanos, né? E aí os escribas eram pessoas que interpretavam as leis, eram pessoas estudiosas que liam e interpretavam as leis dos judeus. Eles estavam mais ou menos na linha dos judeus. E os fariseus, tem um significado de separador, é aquela pessoa que tinha os dogmas da igreja, né? Os dogmas da religião deles. Eles seguiam aquilo ali como que eles fossem a pessoa pura. Aí, por que significado de separados? Porque eles se achavam superiores ao restante das pessoas que viviam naquela época. Então, eles tinham essa separação. Então, os pecadores e os publicanos, para eles, não tinham valor nenhum, né? E para poder seguir a religião deles, a pessoa tinha que fazer a circuncisão, né? Para poder, mesmo assim fazendo, ele não era igual a eles, né? Estava sempre em um degrau abaixo. Pode passar. Então, essa parábola foi escrita entre mais ou menos de 60 a 63 anos depois de Cristo. Lucas, ele não foi um apóstolo de Jesus, né? Ele foi um discípulo de São Paulo. Ele foi um discípulo de Jerusalém, depois de São Paulo, e ele fala muito da vida de Jesus. Fala da vida, fala das parábolas. É muito interessante, quem quiser depois pegar para ler um pouco esse livro de Lucas, achei muito interessante. Eu também não conhecia, mas para poder trazer um pouco mais, eu fui ler e realmente tem muito material bom para a gente se aprofundar. Então, ele também é um evangelho canônico, junto com Mateus, Marcos, e integra o Novo Testamento. Faz parte de outros, mas eles integram, porque eles falam muito da vida de Jesus. Então, aqui a gente vai contextualizar, né? O pai e os dois filhos, eles viviam em uma aldeia, né? Nessa época, né, as aldeias eram povoados pequenos. Então, digamos que tivesse 20 famílias naquele povoado. Eles viviam em uma aldeia praticamente pequena, se a gente for comparar os nossos tempos de hoje. Também nessa época não se dividia bens, porque a família que tinha dinheiro, ela tinha esse poder através do dinheiro. Então, não se dividia bens. Imagina você pedir para um pai, hoje ainda né? Se a gente falar, meu pai, minha mãe, me dê minha parte da herança que eu quero fazer coisas. Ainda é um agravo, né? Imagina naquela época, onde o pai era a figura central e ele produziu essa riqueza e um filho pediu-se para dividir da parte dele, porque ele não queria mais conviver com o pai. Então, outra coisa, ele fazendo isso, ele quebrou as regras daquela época, mas ele também é uma forma de dizer que não queria estar com o pai. Quando eu falo, eu quero meu dinheiro e eu quero ir embora. Então, eu não queria estar mais com o pai. Então, ele recebeu o dinheiro e se afastou do pai. Aqui é só para a gente contextualizar, para poder a gente ir se situando. E aí esse filho mais novo pede esse dinheiro, pede essa divisão da herança. Mas tem um filho mais velho, que ele tem um papel muito importante nessa família, porque assim, na ausência do pai, ele passa a ser o chefe da família.
Então, esse filho ele tinha obrigações também para intermediar esse contato entre o pai e o filho mais novo e talvez até impedir que o irmão fosse embora, mas ele não o fez, né? Ele deixou que o pai dividisse, até porque, segundo Haroldo Dutra, né, eu assisti um vídeo dele, ele fala que esse filho, por ser o filho mais velho, né, que é o filho mais velho, ele tem 2/3 da herança. Então, ele recebe 2 partes da herança. Então, para ele foi bom essa divisão, porque ele ficou com mais, né? Mas ele também não interviu nessa relação entre o pai e o filho mais novo. O pai disse que ia vender, dividiu, e o filho mais velho deixou. E aí aconteceu, o filho mais novo recebeu tudo e foi embora. Então, nessa época eles viviam em uma sociedade extremamente patriarcal, né, que é centralizada na figura do homem. Então, o homem tinha esse poder, né, de decisão, de resolver. Então, uma sociedade extremamente patriarcal, porque ainda somos até hoje, né, mas isso veio diminuindo, mas ainda continua. Imagina isso 60 anos depois de Cristo, né? Então, era uma coisa ainda muito enraizada mesmo. E aí outra coisa, a gente lá na parábola fala que o pai correu para encontrar o filho, né? Ele já estava vigiando, né? Se esse filho vinha, porque se o filho apareceu em um certo ponto e essa pessoa viu, ele foi o único que viu, e ele correu para encontrar o filho, ele estava na espreita, né? Ele estava vigiando esse retorno, ele estava esperando esse retorno. E ele correu para receber esse filho. Pode passar, Edson. Aí nós vamos falar dos arquétipos dessa parábola. Nós temos aí o filho mais moço. Nós temos aí o filho mais moço, o filho mais velho, os servos, os vizinhos, que é a aldeia, e o pai. E aí eu vou tentar falar de cada um deles. Pode passar. O filho mais moço, né? Então, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Necessidade de viver outras experiências, né? Ele vivia naquele povoado e ele queria experimentar outras coisas. E ele foi. E ele viveu de forma dissolutamente, quer dizer, sem regras. Todo o dinheiro que ele tinha, ele gastou de forma exacerbada, não pensou no amanhã, não pensou o que lhe aconteceria, não pensou em nada. Ele simplesmente gastou. Ele não achou que fosse faltar dinheiro, né? Então, ele gastou de forma impensada, irracional, e cedeu a tudo que ele quis fazer, que ele não poderia fazer na companhia do pai. Ele fez fora de lá, né? Em uma outra cidade. Ele não ficou na mesma cidade. Então, quando ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, nessa comunidade que ele estava, foi tomada por uma fome severa. Pensa uma pessoa que mora em um país seco, né, árido, e não tem comida para comer. Então, ele foi pedir emprego, né? Ele nunca trabalhou, ele sempre teve servos para servir a ele o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, porque o pai dele tinha posses. E ele chegou a um estado de não ter nada para viver, que ele teve que procurar emprego. E aí um homem deu emprego a ele. O que é que ele foi fazer? Cuidar de porcos. Cuidar de porcos naquele tempo era uma coisa humilhante. Porque primeiro que eles não comiam carne de porco, né? Porque até hoje a carne de porco tem essa questão que a gente, depois que vimos saber da questão da tenha, né? Mas eles lá naquela época eles já não comiam porcos. Imagina cuidar de porcos. Olha aqui uma humilhação terrível para esse rapaz. Né? Tinha tudo, de repente não tem nada. Foi cuidar de porcos e, mais grave ainda, não tinha nada o que comer e ele queria comer a comida dos porcos. E nem a comida dos porcos ele conseguia comer porque ninguém deixava.
ele comia a comida dos porcos, então ele passou fome, ficou sem roupa, ele chegou literalmente, como a gente fala, no fundo do poço, né? No fundo do poço, sem nada para fazer, sem ter para onde ir, do jeito que ele estava, que ele abriu mão de tudo que ele tinha para poder viver aquilo ali, mas são as escolhas dele, né? Foram as escolhas dele. E aí ele, muito desesperado, ele pensou em retornar para casa, porque ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu não pelo amor, mas pela dor, pelo sofrimento, porque ele chegou a um estado que ele não tinha outro caminho se não fosse voltar para a casa do pai, para onde ele iria. Então, ele tinha que voltar para a casa do pai. Então, ele percebeu a bobagem que fez e ele disse que ia voltar para a casa do pai. Mas não como filho, porque ele já sabia que ele não merecia a condição de filho pela bobagem que ele fez. Ele não merecia retornar na condição de filho, mas ele queria retornar na condição de trabalhador do pai. E aí ele voltou para a casa do pai. E aí, deixa eu pegar aqui também uma fala que Emmanuel fala, né, desse aperfeiçoamento que pede esforço, porque quando a gente está no sofrimento tem que ter esforço, tem que se esforçar. Então ele fez o esforço, ele buscou uma reflexão, né, ele refletiu um pouco, ele parou para refletir um pouco e ele fez esse esforço de se levantar, porque ele estava caído de fome, de sofrimento, de arrependimento, por vários motivos, mas ele teve esse esforço de se levantar. E Emmanuel, ele fala muito dessa questão do esforço que a gente precisa fazer. Já estou fazendo já um axioma, né? Já trazendo para a nossa realidade. Mas esse esforço é necessário e ele fez esse esforço, então ele retornou para casa. O filho mais velho, ele representa, assim, o filho mais novo lá, gente, representa o escriba e o pecador, que era com quem Jesus estava conversando, né? Na parábola, Jesus estava conversando com os escribas e com os pecadores. Então, esse filho representaria os escribas e os pecadores. O filho mais velho representa os fariseus e os... Ali tá errado, tá? Não é escribas, não. Desculpa, gente, tá certo, ali é escribas, o outro é publicanos e os pecadores. E o filho mais velho, fariseus e escribas. Por quê? Esse filho, embora ele ficou à parte, né? Porque ele não se envolveu para resolver a situação, ou mesmo que ele não conseguisse, mas ele não interviu, nem tentou. Ah, quer dividir? Divide. Da minha parte também. E ele não fez, então ele se esquivou disso. Mas, lá no íntimo, ele também queria fazer o que o irmão fez, só que ele não tinha coragem. A gente avalia muito essa parábola pelo filho mais moço, que pecou, que errou, porque isso fica muito evidente. E a gente, às vezes, com a nossa luneta, né, com a nossa capacidade mental, a gente avalia aquilo que está mais evidente, mas a gente esquece de fazer essa reflexão mais íntima para a gente também detectar o conjunto, o que é que está ali junto com esse contexto, o que é que Jesus realmente está falando desse contexto. Ele está falando apenas do filho pródigo? Não, ele está falando de todos, porque os fariseus eram pessoas que seguiam muito a lei, mas na prática se perdia, né? A gente tem o samaritano, né, que está caído lá no chão, passa e realmente ninguém ajuda, vem lá um andarilho, né, que vai lá e socorre o samaritano, que vendia, que trabalhava, que vai lá e socorre, porque outras pessoas mesmo, um sacerdote passou e não socorreu, outro passou e não socorreu. Então, não adianta falar ou você seguir um dogma
mas não tem amor no coração para com o outro. De que vale? A gente só saber estar na mente e a gente não está incutindo isso na nossa prática diária. É um chamamento para essa prática, né? A quem muito é dado, muito é cobrado, né? A partir de agora vocês têm que pagar, tá? Porque a partir do momento que a gente sabe a quem muito é dado, o conhecimento, estou me referindo ao conhecimento, quando a gente passa a conhecer, a gente passa a ser cobrado mais. Ele não vai poder dizer assim, eu não sabia. Eu não sabia, não é dado o direito de não saber. Por exemplo, a nossa Constituição tem um monte de leis ali dentro que muitos de nós não sabemos. Mas a gente não pode em nenhum momento dizer, eu não sabia. Não pode. Porque está ali e nós precisamos saber. E outra coisa, as leis divinas, elas estão dentro de nós, né? Estão na nossa consciência. A gente tem um irmão lá no nosso centro que ele fala assim, depois que eu passei a ser espírita, eu não peco mais em paz. Eu não peco mais em paz, porque a gente sabe onde está errando. E a gente sabe que está errado. Então, isso é o caminho, né? Para saber já é um bom caminho. Então, esse irmão mais velho, ele é como se fosse os fariseus, né? Aquilo que ele achou tá bom ali, tá ótimo. Mas quando prejudicou a ele, se sentiu prejudicado, porque o dinheiro que ele ganhou ia voltar para a herança, para recompor a família, o irmão passou a ser integrante da família de novo, essa herança tinha que ser redistribuída de novo, né? Então ele não gostou. Eu sempre tive com você, sempre fiz tudo, segui todas as suas ordens, sempre tive à sua disposição, fiz todos os serviços que me colocou e você nunca me deu nada para me alegrar, nem comigo, nem com meus amigos. E esse filho que chegou e que destruiu todos os seus bens, e hoje você mata o melhor boi que tem no pasto, convida a aldeia toda e faz esse banquete para um fanfarrão, né? Para um pecador. E aí ele achou que o pai não deveria fazer isso. Mas como é que esse irmão se comportou? Foi uma pessoa extremamente egoísta. Ele só pensou nele. Ele não pensou na alegria do pai de ter um filho de volta. Ele não pensou, o filho, como o pai falou, esse meu filho estava morto e viveu. Estava perdido e se encontrou. Então, esse pai estava extremamente feliz pelo retorno do filho. E ele não ficou feliz com o retorno do irmão. Porque qual era o papel dele naquela época? Ele tinha que vestir a roupa para receber os anfitriões, porque nessa aldeia, como é pouca gente, se mata um boi, provavelmente convidou a comunidade inteira. Né? Convidou todos os vizinhos para fazer festa. Né? Pelos filmes que a gente assiste, a gente vê, né? Que eles fazem a festa e todo mundo está lá. E ele tinha que estar do lado do pai, apoiando o pai. Mas ele não apoiou o pai. Pelo contrário, né? Ele contrariou o pai. O pai ainda teve que ir lá convencê-lo de que ele deveria se alegrar com a vinda do irmão. E aí o que acontece? Esse filho também não aprendeu com a história de vida do pai. Ele não aprendeu pelo exemplo que o pai tinha dado ao longo da vida, ele não aprendeu com o pai. E aí por isso que as pessoas falam a parábola dos dois irmãos, porque não é só o pródigo. O pródigo é pecador, mas foi sincero, né? Vou fazer, eu quero ir, quero fazer minhas escolhas, quero seguir o meu livre-arbítrio. Ele foi e fez. O outro tinha vontade, mas não fez. Ele ficou, mas ele ficou contra a vontade, tanto que ele depois se rebelou. E aí eu queria que vocês pensassem na primeira imagem que eu coloquei lá. Alguém consegue lembrar da imagem que eu pedi para vocês olharem lá? Então. Isso, então. É aquele idoso lá, está representando Deus, que é o Pai. Eu não vou falar de Deus, que seria muita petulância, né? Mas eu vou me concentrar na parábola.
Então, esse pai extremamente amoroso, em nenhum momento ele se preocupou de dividir o seu bem com o irmão. Foi bastante agredido moralmente, porque em uma sociedade como aquela, um filho pedir para um pai dividir os bens é uma afronta, né? É uma coisa assim, fora do contexto, porque são costumes que são seguidos, né? Eles seguiam costumes, não tinham as leis como nós temos hoje, leis civis, mas eles seguiam a Torá, eles tinham regras que todos tinham que seguir. Aquele que não seguisse, ele poderia ser apedrejado. Esse filho mais novo, por que ele juntou tudo e saiu correndo e foi embora? Porque se ele ficasse, ele poderia ser apedrejado. Então ele tinha que sair, e muito rapidamente ele de fato saiu, porque isso é um agravante muito sério para uma postura para essa época. Mas o pai, ele não se aborreceu com isso, ele não contestou, ele não discutiu, ele em nenhum momento contestou ou foi contra o filho mais novo, simplesmente fez a vontade. Ah, você quer? Você tem, você vai, faz o que você quiser, né? Vou te dar a sua parte. E o filho foi. Fez as escolhas dele, fez o que ele quis fazer. Mas o pai, em nenhum momento, foi contrário à decisão. Será que esse pai lá no íntimo estava feliz com essa escolha do filho? Não, não estava, né? Porque nenhum pai quer que um filho se vá dessa forma. Às vezes, a gente que já tem filhos, eles se planejam, se organizam quando dá tempo, né? Que alguns nem dá tempo de se planejar. Vai embora de forma assim, planejada, casa, a gente fica com um vaziozinho lá dentro, embora a gente vai ver, vai visitar. Imagina esse que não sabia nem se ia ver o filho, quando iria ver, ou se ele algum dia o retornaria com vida. Imagina para esse pai. Imagina também o que é que essa comunidade pensou desse pai, né? Perdeu o controle, né? Como é uma sociedade extremamente patriarcal, esse pai perdeu o controle da família, acabou com a família. Se você divide os bens, você divide também o status, porque você perde bens, você também perde status, né? Porque naquele tempo, assim como hoje, em alguns casos a gente lamenta, mas as pessoas valiam o que tinham, né? Hoje as pessoas também ainda continuam, né? Mas estamos caminhando, né? Estamos na caminhada, na jornada, mas a gente ainda traz alguns ranços, né? Que a gente ainda avalia muito o outro pelas posses, né? Pelo que ele tem, pelo que ele é capaz. De Deus iguais a nós, né? A gente corre esse risco de avaliar as pessoas conforme o que eles têm. Isso era feito nessa época. E o pai, o que acontece? Ele fala para o filho, né? Filho, tudo que é meu é seu. Tudo que eu tenho, você tem. E aí eu digo para vocês, como traz na mensagem, né? Essa mensagem que vocês distribuíram, que ele até leu. Todos nós somos filhos pródigos. Todos nós temos o filho pródigo em nós, porque não é só a riqueza material, né? A gente tem muitas riquezas do Pai e que às vezes a gente não valoriza, a gente não se dá conta. Nós temos uma natureza maravilhosa, né? Esse fluido cósmico que nos envolve, que nos acolhe, que nos acalenta. E às vezes a gente duvida. A gente duvida que está recebendo isso. E nós somos herdeiros do Pai. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros de algo bem. E Deus é rico, hein? Em tudo. Não é verdade? A riqueza dele é permanente. É o que? O amor. Porque tudo em Deus é amor. Tudo em Deus é perfeição. Então, a gente somos esses filhos pródigos também,
que estamos nessa caminhada para a casa do Pai. Nós estamos nesse caminho, nessa jornada, que nós gastamos algumas coisas, valorizamos outras, já estamos um pouco já caminhando, mas a gente somos todos nessa caminhada filhos pródigos, porque a gente às vezes gasta essa riqueza que nos é dada diariamente, né? Como os talentos, né? Como diz a própria mensagem, não é só riqueza material, é o intelectual, é a palavra amiga, é o ombro, mas isso aí eu vou falar mais na frente também, pode passar, Edson. Os servos, né? Às vezes a gente lê essa parábola e a gente não se atenta para os servos. Qual foi o papel dos servos nessa parábola? Eles reataram a aliança do filho com o pai. Como? Colocando chinelos, porque pessoas que tinham posses não andavam descalços naquela época. Tinha que ter sandálias, tinha que ter sapato nos pés. E a vestimenta limpa, a aliança, o anel de família. É tanto que o anel, ele tinha o nome das famílias, né? Porque assim, geralmente os filhos era filho de Jacó, filho de não sei quem, então o nome da família era muito importante. Esse anel representa essa aliança com o pai. Na parábola, esse anel que o pai pediu para o servo colocar é a aliança da família. É que integra ele na família e automaticamente o integra na comunidade. Porque ele não só voltou para o pai, mas também para a comunidade. Uma vez que o pai o perdoou e fez essa festa toda, a comunidade vai junto. Mas eu vou falar também lá na frente. Então, quem são esses servos? Somos todos nós também. Os servos de lá são os servos de hoje, que estamos nessa seara, fazendo sempre o bem. Não precisa ser o bem que transforme a vida do outro. Porque muitas das vezes a gente fica preocupado em um bem que tenha uma simbologia, que tenha uma evidência, que seja grandioso, que mude o outro, que mude a vida. E muitas das vezes não é isso. Um simples gesto de carinho, um ombro amigo, uma palavra amiga, um acolhimento, um copo de água para quem está com sede, né? Uma pessoa que está desorientada, dá uma orientação correta, um acolhimento, um bom dia. Às vezes a pessoa acorda tão mal e aí você dá um bom dia alegre para essa pessoa, ela se contamina com esse bom dia saudável. Então, são gestos simples, o bem não precisa ser uma coisa grandiosa, mas o que a gente pratica no dia a dia, claro que é uma prática, a gente precisa caminhar nessa prática, mas é uma coisa que a gente pode fazer. E aí, eu também, falando um pouco do mal e do bem, então a gente sempre tem algo de bom para oferecer. E no livro fala, até no Evangelho fala, né, que o bem está em nós. Porque Deus não criou o mal, Deus criou o bem. O mal é obra nossa, pelo nosso livre-arbítrio a gente acaba escolhendo, fazendo escolhas que provocam o mal. Assim como não existe a escuridão, né, porque a escuridão é a ausência de luz. Se tem um quarto escuro e eu acendo a luz, acaba a escuridão, dissipou a escuridão. Mesma coisa é o mal. O mal não existe, o mal é a ausência do bem. E a nossa amiga, né, vamos dizer assim, nossa irmã Joana de Ângeles, ela nos fala que onde o bem se faz presente, o mal bate em retirada. Então a gente sabe que o mal não existe, é só a ausência do bem. Quando começarmos a fazer esse bem, o mal deixa de existir. E aí esses servos fazem esse trabalho, dessa aliança, né, com esse pai, mas também nós somos esses servos,
Porque toda vez que a gente auxilia um irmão, a gente está sendo um servo de Deus. A gente está seguindo a lei que está dentro da nossa consciência, a lei de amor. Porque a gente está seguindo o mandamento, né? Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, cada vez que a gente faz o bem a alguém, é aquilo que a gente gostaria de receber. Então, a gente faz ao outro. E esses servos, eles seguiram essas orientações do Senhor sem questionar. Ah, esse filho gastou seu dinheiro, não merece isso. Eles executaram o que o pai determinou. O senhor dele determinou que era para colocar aliança, eles foram e colocaram. Era para calçar, era para dar banha, fizeram tudo. Era para matar o melhor boi, fizeram tudo. Então, nós também somos esses servos, porque às vezes a gente avalia, como é uma parábola que foi feita lá naquela época, a gente não traz ela para a nossa realidade. E Jesus fala em parábola justamente por isso, porque ele é atemporal. A fala dele serve para qualquer tempo. Ela não cai em desuso. Porque se a gente quiser, a gente já vai adequar ela à nossa realidade direitinho e vai caber como uma luva. Porque Jesus é sábio, né? É sábio. Pode passar, Edson, por favor. A vizinhança. Qual o papel dessa vizinhança, né? A vizinhança são os costumes, elas seguem as regras, os costumes e a reprodução, né? Uma reprodução. Esse pai deixou aí um material para reflexão dessa comunidade e reprodução. Caso isso viesse a ocorrer novamente, né? Como no nosso caso tem a jurisprudência, né? Que a gente fala em Código Penal, tem a jurisprudência. Então já avaliou um caso com aquela mesma matéria, ficou aquela jurisprudência, ele é julgado pelaquela jurisprudência. A mesma coisa aqui. Esse pai deixou um modelo, ele deixou um modelo de bondade, de amor, de compreensão, de desapego material. E essa comunidade deve ter refletido. Na parábola não diz. Então isso aí foi uma coisa que eu estou trazendo, porque a gente sabe que a comunidade é isso, né? A gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade. A sociedade, ela traz esses costumes, ela traz essas leis, mas ela também tem a reprodução daquilo que é produzido. A gente reproduz muitas vezes comportamentos, às vezes bons, às vezes ruins. E aí que a gente precisa estar atento. Qual é o comportamento que eu estou reproduzindo? É aquele que é necessário, é o bom ou é o ruim? Eu estou copiando aquele vizinho que tem um comportamento não legal ou aquele que tem um comportamento legal e que não fere, não viola o direito do outro e respeita o outro? Então a gente muitas vezes tem que estar também atentos, que a gente às vezes acaba reproduzindo comportamentos sem nem refletir, né? E a comunidade é isso. E como Jesus foi um modelo, né? Esse modelo, nós também somos modelos. Não um modelo perfeito igual a Jesus, mas nós somos um modelo. Nós somos modelo na nossa casa, né? Nós somos também modelo fora dela. A gente vive em comunidade e a gente tem que estar atento. Qual é o modelo que eu estou passando diariamente? É condizente com o que eu estou estudando, com o que eu estou aprendendo? Então é esse esforço que a gente precisa fazer. Lá no Livro dos Espíritos fala, né, que é bem severo com a gente, fala que a gente faz um esforço mínimo, quase nada a gente se esforça para melhorar. Né? Eu não lembro, não sei qual é a questão, mas como eu leio muitas vezes de forma aleatória, ele fala, né? E Kardec também traz para a gente, né? Se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, né, em lapidar as suas más inclinações, em vencer as suas más inclinações, né? Resumindo, né, ele não fala assim, mas é isso que ele fala, o contexto é esse.
Então, isso é muito importante. O que é que eu estou passando? O que é que eu estou reproduzindo para os meus filhos, para o meu irmão, até para minha mãe, para o meu pai? Né? E a gente é esse modelo e a gente tem que estar atento com isso. E esse pai foi esse modelo perfeito, né? De bondade, de amor, de doçura, de sabedoria, de desapego. Isso é muito importante. Ou você dá para voltar? Dá para voltar, Edson? Não passou, ficou o mesmo. Ah, tá. Tá a mesma coisa. É isso mesmo. É porque toda vez que a gente faz esses comportamentos, a gente está engendrando, né? Não só comportamentos individuais, mas também coletivos. Que a gente vive na coletividade. E aí a gente, não vou falar de Jesus, mas vou falar dele dentro da parábola, né? Então, Jesus é um pedagogo, assim, não tem nem palavras para dizer. Como ele tinha essa sabedoria, ele tem essa sabedoria de alcançar vários níveis de entendimento com uma coisa simples, sem agredir o outro, mas botando o outro para pensar, para refletir. Então, quando ele fala essa parábola, que ele fala para os fariseus que se achavam superiores, o que é que ele está trazendo com essa parábola? Ele está usando essa parábola para dizer a ele que ele também está errado. E ele não foi capaz de contestar, né, essa fala de Jesus. Porque aquele que se acha perfeito está equivocado, né? E eles se achavam perfeitos, puros, né? Achavam que seguiam a lei, guardavam muitas coisas, mas não tinha tolerância, né? Não tinha um amor pelo outro, porque se achava superior ao outro. E Jesus traz essa diferenciação. Não é só o pecador e o publicano que não prestam ou que erram. Todos erram, todos erram. Né? Todos cometem erros porque não são perfeitos. E Jesus sabe disso. Né? E aí eu trago essa frase também porque, Vinícius, essa frase me tocou um pouco e eu acho que ela serve também para nós. A redenção, que é obra de educação, tem que partir da parte para o todo, do indivíduo para a coletividade, e não desta para aquele. A transformação social há de ser a soma das transformações pessoais. A revelação divina, o evangelho do amor, é ele, sempre ele, o mediador, o ungido de Deus, para intérprete da sua lei e distribuidor da sua graça. Acho que pode passar, Edson. Aí eu trouxe um outro slide muito. Assim como o pássaro não logra levantar voo senão com o concurso de ambas as asas, assim também o espírito jamais se alcandorará às regiões da liberdade perfeita, senão mediante o concurso dos dois fatores evolutivos, moral e intelectual. A falta daquele inutiliza os proventos deste, dando lugar apenas a legiões que se arrastam e se debatem sem conseguirem erguer-se acima do pó e da lama. Então, como eu tinha falado antes, né, a gente hoje está vivendo em um mundo caminhando para a regeneração. Então, o que Vinícius traz para a gente, que a redenção é obra de educação. Então, a gente parte do individual para o coletivo. O que é isso? É o modelo de cada um, é o que cada um faz, é o que cada um executa, que vai modificar o coletivo. Coletivo é o quê? A minha casa é um coletivo, o meu bairro é um coletivo, a minha cidade é um coletivo, o meu estado é um coletivo, o meu país é um coletivo, o planeta é um coletivo. Então, essa transformação precisa partir de cada um de nós. É do individual para o coletivo.
Claro que Deus, na sua infinita perfeição, bondade, onipotência, Ele criou um mundo que também se regenera, a natureza se regenera, mas a gente tem que contribuir também. A nossa regeneração também contribui com a regeneração do mundo. Então é a partir de nós para fora e não de lá para cá. Eu que tenho que fazer essa contribuição. Se eu jogo lixo na rua, eu estou contribuindo com a natureza, com o mundo de regeneração? Não estou. Porque a gente está pensando em coisas muito grandiosas. Mas tem coisas muito simples que é contribuições que a gente faz para o coletivo. Que a gente está pensando em coisas exponenciais. Muitas das vezes é muito próximo de nós. Que a gente precisa gerar essa atitude para gerar essa contribuição. Às vezes não está fora, não está longe, está dentro da nossa casa, está do nosso lado e a gente não se dá conta. Porque o nosso modelo, o primeiro ambiente onde ele interfere, seja de forma positiva ou negativa, é no nosso lar. É no nosso lar. Então, como é que eu estou com a minha família? Como é que eu estou com o meu filho? Como é que eu estou com a minha nora ou com o meu genro? Como é que eu estou com o meu esposo? Como é que eu estou com a minha esposa? Porque a gente está pensando em coisas grandiosas. Eu quero fazer bem para quem está passando mal, está passando fome. Tá, isso é ótimo, é importante também. Mas como é que eu faço com o próximo? Aquele que está do meu lado. Quem é o próximo de nós? Quem é o próximo que Jesus falou? São todos que estão à nossa volta. E principalmente os que estão na casa, é o que está mais próximo ainda. Se eu não pratico isso com o próximo que convive comigo diariamente, como é que eu vou praticar com o outro lá fora? Eu vou ser o quê? Hipócrita. Né? Vamos ser hipócritas. E aí Jesus fala, né? Se afaste de mim os hipócritas. Então a gente precisa se atentar para essa prática diária. Onde é essa prática diária? Onde eu vivo. É na minha casa, é no meu trabalho, é o que eu faço no meu dia a dia. A mudança vai começar aí. É aí que a gente precisa começar essa prática, refletindo, avaliando, porque Deus, na sua infinita bondade, nos fez seres inteligíveis. Nós somos seres inteligíveis e perfectíveis. Somos imperfeitos, somos, mas somos perfectíveis. Vamos um dia ser perfeitos. Um dia nós chegaremos lá e a gente precisa estar atento com essa reflexão, né? Porque essa parábola, Jesus fala para os fariseus que eles não são perfeitos. Ele fala dos dois filhos, que não são perfeitos, mas também fala para os fariseus que eles não são, que eles pensavam que eram. Então, eles se calaram, pararam de contestar naquele momento. Mas sempre que Jesus se reunia, tinha sempre alguém para contestar, né? Mas ele sempre dava uma boa resposta. Ele sempre tinha uma forma de fazer o outro calar-se, né? Que atire a primeira pedra, que não tem pecado. Então, ele tinha essas falas no momento certo e que serve para a gente até os dias atuais. Né? Então, assim, espero não ter assustado ninguém. Que hora é essa, Edson? Que hora é essa, Edson? Tá na hora. Tá na hora? Então, eu espero não ter assustado ninguém, tá? Mas, assim, o que eu falei para vocês, tô falando primeiramente para mim, porque quem abre a boca para falar já produziu isso dentro. Então, a minha responsabilidade é maior do que a de vocês, né? Porque eu já sabia, tô trazendo, né? Mas, enfim, não se assustem. Todo mundo estamos no nosso tempo certo. Nós temos os consoladores que nos trazem esse consolo, né? Essa doutrina maravilhosa que nós somos privilegiados de
comungar essa doutrina, né, que nos acalenta diariamente, seja em qual situação for. A gente também sabe da quebra do paradigma das penas eternas, que elas não existem, né? Ninguém está condenado a viver eternamente em sofrimento. Nós somos criados para a felicidade e a gente precisa crer, né? Ter essa fé, fortalecer essa fé constantemente de que nós seremos felizes, que nós seremos perfeitos e que seremos espíritos de luzes. O que vai diferenciar de cada um é a jornada. Quantas encarnações nós vamos precisar, mas que sejam quantas forem necessárias. Isso não importa, né? O importante é que a gente chegue lá e que a gente comece essa caminhada. Já começamos, né? Já começamos porque a gente, como fala seu Armando, né, Edson? Edson conhece. Depois que eu comecei, depois que eu sou espírita, eu não peco mais em paz. Porque a gente acende a luzinha, né? Figura, né? Cara, a luzinha na hora aparece. Então, gente, não quero assustar ninguém, mas espero que a gente faça essa reflexão, né? Porque depois que eu comecei a ler essa parábola, eu falei, Jesus, às vezes a gente faz uma ideia distorcida, né? E aí quando a gente se debruça, a gente vê tantos elementos que a gente não conseguia ver. E realmente, né? Somos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Tá? Boa noite para vocês. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade.